Tudo bom? Estamos de volta e hoje o tema vai ser o seguinte. Hoje nós vamos falar sobre Isso mesmo! Hoje nós vamos falar sobre pecado. Pecado. Vamos lá. Pecado. Uma palavra que assusta qualquer um, né? Mas que nós cometemos todos os dias. Exatamente, todos os dias. E para Deus não existe pecadinho, pecadão. Porque tudo é pecado. Tudo é um pecado, sabe? Não, Deus não faz distinção de um roubo e uma fornicação, tá vendo? Nós falamos, nossa, esse aqui é menos, esse aqui, caraca. Não, tipo, é pecado. Simples. Tal, pecado. Mas enfim, quero compartilhar com vocês uma frase que Deus compartilhou comigo há uns meses atrás. E Ele insiste em, tipo assim, trazer a minha memória quando não é pra, tipo assim, me convencer, é pra que eu consiga convencer outros. Então, eu tenho engajado essa frase na minha vida e compreendido a intensidade dela. E eu quero compartilhar com você também, para que você possa trazer essa frase à sua realidade, sabe? Não sei qual é o seu pecado, também nem quero saber qual é o seu pecado, mas eu quero que você compreenda que... Eu vou ler aqui, pessoal, porque eu escrevi no meu caderno, porque eu não consigo lembrar de tudo também, tá bom? Então, às vezes eu vou dar uma olhadinha aqui, mas é de leves. Então, a frase é o seguinte, que Deus compartilhou comigo num tempo que foi o seguinte, vou compartilhar rapidinho com vocês. Eu estava liderando um prático da MF, para quem não conhece, é a Escola Missionária de Férias da Jocum Campinas, e eu estava liderando um prático de teens. Eram 10 teens, né, 10 adolescentes, e eu junto com mais 2 líderes, a gente estava liderando essa equipe. E no momento da intercessão ali nosso, com a equipe, a gente ia meditar em Salmo 139. E Deus, cara, quando Deus quer falar com a gente, não adianta. Tipo assim, não adianta. E aí, Ele compartilhou comigo no verso 23 e 24 a seguinte frase: a minha graça é maior do que o seu pecado. Aí eu não entendi, de verdade, eu não entendi no momento. Então eu falei, Deus, por que isso, né? E tal. Ó, foi dia 23/1 desse ano. E aí eu notei e coloquei assim, tipo, compreender, né? E aí, beleza, naquele dia rolou um mover assim de Deus entre nós e a equipe. E essa frase que Deus compartilhou comigo, ela não era só pra mim, mas era pra me compartilhar com a galera, né, da equipe. E foi algo muito bom, só que um pouco preocupante. Por quê? Porque não só como eles, assim como eu, e não tenho dúvidas de que você também, nós não conseguimos compreender que a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. Sabe por quê? Porque quando a gente peca, a primeira coisa que a gente quer fazer é se afastar de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, pessoal. Sabe por que não é Deus que se afasta de nós? Porque Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, certo? Deus está em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão sobre todas as coisas. Isso me faz lembrar uma aula que eu tive na ETED, que chama Temor do Senhor. Cara, incrível, sensacional, espetacular. O professor Felipe também demais. E nessa aula ele falava muito sobre corandel, que é uma vida diante do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Então pensa só, quando você tá lá pecando, Deus tá lá. Deus tá lá te vendo. Pessoal, não é fácil.
mas ele tá lá te vendo. Então ele tá sobre todos os lugares. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Não adianta a gente querer fugir, não adianta a gente querer se esconder. Ele está vendo, ele está vendo. Então quando você está lá fazendo qualquer coisa, assim, qualquer pecado, o Senhor está lá, sabe? Ele está lá. E cara, isso precisa gerar em nós, assim, não é medo, sabe? Mas é temor. E a gente compreendeu o seguinte, que quando Deus compartilha isso de que a graça dele é maior do que o nosso pecado, não significa que ele vai isentar as consequências, porque toda ação tem sua reação. Então o seu pecado vai te trazer uma consequência, queira você ou não, porque Deus é bom, a sua graça e misericórdia se estende sobre nós, mas Deus é justo e continua sendo bom do mesmo jeito. Isso é incrível. Enfim, e aí que tá o segredo? Quando nós pecamos, passamos a nos sentir indignos de qualquer coisa que venha de Deus, sabe? A gente passa a compreender que nós não somos mais filhos, de que Deus não nos ama mais, de que nós não temos nem não temos moral nenhuma para se achegar a Deus, sabe? Só um parênteses, eu tive que mudar de lugar porque o barulho começou a ficar um pouco mais intenso onde eu tava. Mas enfim. Então nós quando pecamos, passamos a achar que nós não somos mais merecedores de nada que venha de Deus. Mas isso é mentira, né? Uma coisa que o diabo investe bastante é nessa questão de nós realmente desacreditar de que nós somos filhos de Deus, de que a graça e a misericórdia do Senhor é muito maior do que o nosso pecado, porque ele sabe que se nós realmente trazer essa mentalidade de que nós somos filhos e de que Deus nos perdoa de fato, mesmo que a gente erre todos os dias, se a gente se arrepende de coração, ele nos perdoa. O diabo sabe que, cara, nós temos uma autoridade excepcional, sabe, nas nossas mãos. Então ele vai investir muito mesmo, assim, para que você não acredite que Deus já te perdoou, não acredite que Deus te perdoa. Ele vai investir muito, muito mesmo. E eu anotei um negócio aqui, que é o seguinte: sem segredos diante de Deus. Então, realmente, sabe, seja aberto com Deus. Se você errar hoje, vai lá e fala: olha, Deus, eu fiz isso. Mas você precisa falar, tá? Porque Deus já sabe que você errou, Deus já sabe que você pecou, mas ele precisa te ouvir, sabe? Você precisa se ouvir. Então, vai pro seu quarto, sabe? Vai num lugar secreto e realmente conversa com Deus. Fala: olha, Senhor, eu fiz isso, e eu não quero mais viver assim. Se arrependa de fato. Mas, gente, se eu me arrepender, Deus... será realmente, sabe? Tipo, eu erro todo dia, eu caio no mesmo pecado todo dia. Será que realmente Deus vai me perdoar e tal? Cara, perdoa, sabe? Se tem um cara na Bíblia que eu admiro, é Davi. Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Só que se você for ler a história de Davi, Davi errou, Davi pecou, mas ele se arrependeu, sabe? E mesmo ele pecando, ele era um homem segundo o coração de Deus. Então o seu pecado não define quem você é. Você precisa compreender que você é filho de Deus, que você é amado e que a graça do Senhor é muito maior que o seu pecado. Quando a gente realmente compreender isso, o diabo realmente não vai ter mais autoridade nenhuma sobre a sua vida, sabe? Sobre você. O diabo não vai ter mais liberdade para agir na sua vida da forma que ele tem agido. Mas a gente precisa realmente abrir o nosso coração para Deus, sabe? E aceitar essa graça perdoadora sobre nós. Precisamos aceitar essa graça perdoadora sobre nós. Depois você vai lá e lê Salmo 139, que é algo assim muito incrível. E uma dica que eu quero deixar, que é muito legal e eu sempre faço, é: escrevam cartas.
eu adoro escrever, tá vendo? Escrevam. Olha essa carta aqui, o remetente é meu noivo, né? Jesus. Então escrevam uma carta para Deus, sabe? Escrevam realmente cartas para Deus, sendo sinceros, sabe? Contando e compartilhando mesmo o seu pecado. E cara, quando você realmente compreender isso, ninguém mais te segura. De verdade, ninguém mais te segura. E é isso, pessoal. Um grande beijo.